Bem, senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Estou tendo a satisfação de receber aqui, nos estúdios da Estado FM, o presidente da Câmara de Vereadores de Caetité, e posso dizer, meu direto amigo, pela admiração que eu tenho, primeiramente, a sua pessoa e também pelo seu trabalho. Mário Rebouças, bom dia, satisfação tê-lo aqui. Bom dia, Magal, bom dia, ouvintes da 105,9. A satisfação minha, Magal, estar aqui contigo e num momento especial, que é esse momento de fim de ano, onde aí a comunidade já começa a se mobilizar para as festas natalinas e para, naturalmente, recebermos aí o ano de 2026. Muito projeto e, se Deus quiser, com muita saúde e muito trabalho. Todo político, aliás, todo cargo de trabalho, há assim, uma ambição de querer galgar cada dia um degrau, dar passos mais longos, desenvolver um trabalho dentro da sua função, com crescimento, é claro. E o senhor, como vereador, pleiteou, é claro, um dia ser presidente da Casa de Leite, pode se pleitear a ser um candidato a prefeito, a deputado, a governador, até mesmo a presidente. Mas o senhor é o presidente da Câmara de Caetité atual, e o senhor sentiu, quando o senhor se colocou o seu nome, a aprovação dos edis, de que seria fácil esse trabalho, uma vez que a base do prefeito é formada por 9 vereadores, 10 com o senhor, o senhor dando de frente agora com uma oposição forte? Como foi o trabalho este ano enfrentando essa oposição, que não pode negar que ela realmente tem um trabalho forte dentro da Câmara, principalmente em termos de lei orgânica, em fim de leis? Perfeitamente, Magal. Primeiramente, assim, a gente naturalmente pleiteia e almeja, de repente, galgar um cargo de maior destaque, de poder servir e contribuir com o desempenho do trabalho, com as questões da Câmara. E, naturalmente, a minha presidência, a presidência dessa mesa diretora, que é composta por Mário, Marcelinho, Miguel e Almir, ela é resultado de um processo político que foi das eleições passadas, onde a base do governo do prefeito Valtécio saiu muito bem avaliada, muito bem constituída do processo eleitoral. Nós elegemos, pode-se dizer, 2/3 da Câmara. Foram 10 vereadores ligados ao prefeito politicamente. E isso deu condição para que a gente amadurecesse a possibilidade de ser presidente. E essas questões não pode ser uma coisa só da cabeça da pessoa, que a pessoa querer ser, não. Tem que ser uma ideia do grupo. E aí, tanto o prefeito Valtécio abraçou essa ideia, como os vereadores todos da base, e nós conseguimos, então, colocar o nome à disposição, à apreciação dos edis, aí, dos colegas da Câmara, e tivemos, então, essa aprovação e galgamos esse espaço de presidir, essa oportunidade de presidir, de servir a Casa Legislativa, a Casa do Povo, e servir a Caetité. Não é fácil, nunca pensei realmente que fosse fácil. A Câmara nós temos, ainda bem, uma oposição bastante ativa e atuante, porque é bom destacar. O papel da oposição tem que ser feito, e eu reputo que os colegas da oposição fazem um trabalho com muita qualidade e, naturalmente, é um trabalho que contribui para o trabalho da própria Câmara e para a Caetité. Ruim de nós, ai de nós, se nós não tivéssemos oposição. Isso aí é uma coisa complicada. Porque a oposição, quando a crítica é feita com seriedade, com compromisso, ela aponta caminhos, ela evita erros, ela impede, digamos, abusos, exageros. E eu vejo que a Caetité, de fato, tem uma oposição bastante atuante. E até aproveito aqui para cumprimentar todos os colegas aí da Câmara, inclusive, e naturalmente os da oposição, parabenizando a todos pelo trabalho desenvolvido durante esse ano. Nós tivemos embates importantes na Câmara. A Câmara, como você disse, aí, não é fácil mesmo. As questões a gente não é para amadores. As questões é o que você sempre fala, e assiste muito sentido, porque não é brincadeira você tentar ali conduzir o trabalho de agentes políticos que têm uma atuação histórica no município de Caetité. Tem vereadores lá com diversos mandatos e vereadores experientes que conhecem de lei orgânica, que conhecem de legislação, de regimento interno. A gente tenta, no esforço possível ali, ajudar com que o debate apareça. Eu disse isso ontem na Câmara. A ideia do papel do presidente da Câmara, que organiza, que preside os trabalhos, não é do presidente aparecer. Justamente. Quem tem que aparecer é o trabalho do vereador, o exercício do mandato, e a gente busca garantir ali, independente de quem seja, a condição de expressar a sua opinião, de fazer as suas manifestações, de fazer o seu trabalho regimental como for necessário.
a gente penso que não houve e não haverá por parte dessa mesa diretora, desse presidente, atropelo para engessar ou para bloquear o trabalho de quem quer que seja, independente seja da situação da oposição. Afinal de contas, a Câmara é uma expressão, Magal, do povo de Caetité que escolheu, que elegeu seus representantes com legalidade, com legitimidade para estar ali. Nós, para o bem e para o mal, nós vivemos uma democracia representativa. Justamente. Tem que ter um representante do povo e o processo eleitoral nos deu essa configuração política da Câmara e é com ela que nós vamos avançar e penso que temos muito a avançar nesse período dessa legislatura, nesse primeiro ano, e certamente vamos avançar ainda mais de agora em diante. Até mesmo o senhor nos enfrentamentos lá, e eu já vou dizer aqui, já falei várias vezes aqui, porque na presidência como um todo, precisa da pessoa, primeiramente, conhecedora das leis orgânicas do município, que é muito artigo, muito inciso, muito parágrafo, é muita coisa para se decifrar, com muitas brechas, o senhor como advogado sabe disso. E também ter principalmente a paciência dos enfrentamentos lá com situações de oposição, com situação também já teve enfrentamento, e principalmente o jogo de cintura. Isso é primordial para manter a casa também funcionando. Porque se for com truculência, com arrogância, toda a Câmara fica contra e atropela os trabalhos, né, presidente? Exato. Magal, a gente vai construir consensos diante de matérias e situações importantes. A gente tem que ter realmente, como você disse, paciência e jogo de cintura. Porque você não pode, digamos, ir querer empurrar a goela abaixo, porque... Se impor no cargo, né? Exato. Se impor de uma maneira assim, autoritária, você vai ter dificuldade de fazer isso, porque as pessoas não vão aceitar. De repente você pode até alcançar algum objetivo ali de curto prazo, mas de médio e longo prazo você vai ter uma dificuldade e uma rejeição, uma obstrução da Câmara muito grande. Então o esforço nosso foi sempre construção do diálogo para que a gente aprove matérias importantes, dando resposta à sociedade de Caetité. Tipo como exemplo, quando nós tivemos aí no início do mês passado uma reunião com o secretário de Estado Adolfo Loyola, a secretária Roberta Santana, quando o governo do Estado veio para estadualizar a nossa unidade de oncologia, o Hospital Municipal Dr. Ricardo Tadeu Ladeia. O que aconteceu ali? Olha, a Câmara tem que votar a cessão do prédio para o Estado. E em um prazo muito curto, porque isso tinha que tramitar, tinha que passar no Conselho de Saúde, depois isso ia para Brasília, porque essa ação envolvia também o Ministério da Saúde. E aí, graças ao consenso e à construção, a Câmara conseguiu em tempo recorde, aí com entendimento entre todos os vereadores, situação de oposição, fazer a votação da cessão do prédio para que tramitasse e hoje nós tivéssemos aí essa possibilidade de estar recebendo o governador Jerônimo para a abertura de serviços da unidade, já entendendo que essa unidade vai estar naturalmente sob os cuidados, sob a responsabilidade do governo do Estado. Foi um avanço que a gente reputa, foi um avanço muito importante para o município de Caetité, e aí o papel da Câmara foi maiúsculo, primordial, singular, né? Exatamente, primordial. E tendo o apoio de todos os 15 vereadores, tendo apoio de todos os 15. E aí é que exige o jogo de cintura, porque você não pode ir para o embate, principalmente da posição de presidente da Câmara, que você está ali para dirigir os trabalhos, você não pode tomar lado e você não pode podar ou criar dificuldade para que o vereador manifeste sua posição, e a gente tem que sempre buscar o diálogo. E agora uma coisa bacana que eu verifico, apesar de embates duros que nós tivemos com questões regimentais, mas nós não descambamos nunca para o lado pessoal de ofensa. A gente faz o trabalho, o vereador se posiciona, a gente também, e apesar de é claro que é uma casa política, é uma casa de confronto político, é uma casa de disputa, não é um jardim de infância, como diz, não é um passeio no parque, passear, né? Não é para passeio no parque. Então, naturalmente, é uma casa que tem muita tensão. A gente joga o papel de distensionar as dificuldades que são possíveis e, naturalmente, resolver, conforme a orientação do regimento de orgânica, as questões que são colocadas para que seja da melhor forma possível o trabalho, o caminho, né? Todo presidente que entra na casa, ele tem mudanças, né, que vai evoluindo a cada ano. E o senhor, quando entrou, já fez umas mudanças lá, inclusive, quero perguntar se o senhor, das mudanças que o senhor fez na Câmara de Vereadores, em termos de transmissões, enfim, o senhor sente o retorno das pessoas se interessando cada vez mais com política através do rádio? Certamente, Magal. As transmissões, a questão das sessões estarem sendo divulgadas ao vivo com a população,
ela coloca as pessoas com contato direto com o parlamentar. A gente tem muito retorno dos debates que são feitos e isso é muito positivo. Eu não tenho dúvida que é como a gente sempre fala, a Câmara, a gente não tem assim, aquela condição de uma grande inovação. Hoje nós temos uma demanda em Caetité no que se refere ao Legislativo, que seria talvez uma construção de uma sede própria. Ao mesmo tempo, é porque de fato a estrutura com o tempo ela vai ficando um tanto que pequena, mas ao mesmo tempo nós estamos ali hoje em um patrimônio histórico de Caetité, que Caetité todo tem muito carinho, que é a antiga escola normal. A gente tem essa missão de zelo com aquele patrimônio e fazer dali de dentro fluir as coisas da Câmara Municipal. Acho que esses avanços no sentido de transmissão, de acesso, da parte, inclusive nessa era digital que a gente... Ano que vem tem o voto eletrônico? O ano que vem tem o voto eletrônico. Lá dentro da casa, né? Nós já temos o equipamento, já foi comprado, o painel eletrônico já serve muito bem a casa hoje, os tablets, o programa da Interled, que é um programa do Senado Federal, que é disponibilizado para as câmaras também, já avançamos. Há uma parceria nossa com a Assembleia Legislativa da Bahia, através da presidente Ivana Bastos, da Escola do Legislativo. Hoje a gente consegue, através desse programa Escola Legislativa, da Assembleia Legislativa, ofertar diversos cursos aos assessores, aos vereadores, e nós realizamos bastante formação lá esse ano, especialmente para as equipes que trabalham, as assessorias e a parte administrativa da Câmara. Perfeito, agora 8h31, estamos conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Caetité, vereador Mário Rebouças. Mas a pergunta que o povo está esperando neste momento é o que está tomando conta aí das redes sociais, a votação da Lua de forma natural, mas também a votação principal, que foi do Código Tributário aqui em Caetité, colocando quem votou sim como traidor e quem votou não como salvador da pátria. Eu gostaria que o senhor desse um posicionamento a esse respeito, que as pessoas esperam certamente isso aqui, e o senhor também dizer e declarar o seu voto, é declarado já que está a favor do Código Tributário, mas também explicar à população a importância da votação desse Código Tributário. Primeiramente, essa repercussão de rede social é algo que a gente que está na política, se não encarar com certa naturalidade, o fato da pessoa se expor, ter suas opiniões, dá margem muitas vezes de alguém que pensa diferente, que quer fazer uso político daquela situação, de explorar. E isso é meio que até natural. Esse burburinho que um ou outro promove na rede social, que não é uma coisa assim também que muita gente acaba... A gente sabe de onde parte, sabe qual é a finalidade. Muitas vezes não é de informar, é de confundir e é de fazer exploração política, e a gente tem que estar preparado para essas coisas na atividade política. Até mesmo a situação, para provar também, exigiu algumas mudanças, né? Porque, Perfeito. Na verdade, o vereador Alves, não me engano, isso é um copia e cola. Mas isso aí é um padrão nacional, o Código Tributário em Caetité, para adequar, teve que ter algumas mudanças. E quais foram? Veja bem, aí, como eu estou falando, aí às vezes a pessoa está na política, vai se expor, tem a condição de representar na Câmara de Vereadores a população, a pessoa não pode só correr atrás de aplauso, não. Tem temas difíceis, agora, que a gente tem que lidar também. Esse é um tema difícil e necessário. Aí o que é que a gente entende aí? O Código Municipal Tributário é uma legislação que nós tínhamos de 2001, ou seja, mais de 25 anos. Então, é uma legislação que não foi adequada a nenhuma realidade nova que de lá para cá surgiu, como, por exemplo, lei da microempresa, a questão da lei de liberdade econômica, que tem uma série de regulações no Brasil, que são regulações recentes. E, por fim, o que nós tivemos? Nós tivemos, em 2023, a aprovação da emenda 132, que foi a aprovação da reforma tributária nacional. Essa aprovação da reforma traz uma série de mudanças, mas não são poucas, não são muitas. A ideia do governo e do Congresso Nacional, quando aprovou essa reforma, é justamente aquela ideia de simplificação, de fazer um ajuste tributário para... Eles falam com a reforma neutra, que não aumenta a carga tributária, mas redistribui para você equilibrar melhor um pouco a questão de contribuição, para quem tem menos, digamos, pagamento e quem tem mais, pagar um pouco mais. A lógica da reforma é essa, mas ela traz muitas implicações para para a arrecadação e para a distribuição dos recursos dos entes públicos, dos municípios todos, dos estados. E o que é que vai acontecer?
Caetité, se não fizesse nada esse ano, ele teria o risco do ano que vem, naturalmente, começa a ser implementada a partir do ano que vem a reforma tributária nacional, e se Caetité nada fizesse esse ano, no ano que vem ele também não poderia fazer nada, porque é uma lei que atende ao princípio da anterioridade, tem que ser votado um ano antes para entrar em vigor. Então, se a gente não votasse esse ano, no ano que vem não ia entrar em vigor, ia ser algo lá para 2027, quando já estava em implementação a reforma tributária nacional. Então, o código daqui foi um código bastante, na construção dele, um código que foi feito com especialistas, com o pessoal da prefeitura envolvido, e demorou, inclusive, até de ser produzido, e essa demora até trouxe um certo aperto para a Câmara Municipal, porque ele chegou com um prazo, digamos, um pouco curto. E a Câmara teve que enfrentar essa grande questão num prazo pequeno, realmente. Se você pergunta, mas qual foi o problema do Código Tributário, eu diria que foi esse. Faltou, digamos, um pouco mais de tempo para a gente debater. E mais discussão também, né? Mais discussão, até, Magal, para evitar que pessoas utilizem isso de uma maneira errada e saiam desinformando as pessoas. Precisaria de melhor discussão. Por quê? Aí, o código, nós conseguimos fazer algumas alterações que nós entendemos corretas. Quando o prefeito encaminhou a proposta de lei complementar, 01 para a Câmara, nós tivemos lá, nesse código, havia uma previsão de instituição da taxa da cobrança do lixo, por exemplo. O prefeito está mandando a taxa da cobrança do lixo. Na verdade, o prefeito, na condição de gestor público, ele não pode abrir mão de receita, ele é proibido pela lei de responsabilidade fiscal, é uma série de situações. Então ele mandou... É obrigado a arrecadar. É obrigado a arrecadar. Ele mandou a previsão da cobrança do lixo. Essa previsão já havia sido rejeitada uma vez na Câmara por todos os vereadores e, naturalmente, não há ambiente político, não há construção política que permita passar essa cobrança do lixo. E aí, alinhado com o prefeito, a base do prefeito fez a emenda para retirar do código os dispositivos referentes à cobrança de lixo. A oposição também, né? Foi discussão geral, né? Foi discussão geral, a oposição apoiou. A emenda foi da base do prefeito, com a anuência do prefeito. E aí nós aprovamos essa emenda, retirando o código, a taxa do lixo. Outra alteração que nós deixamos destacada lá, o código já traz algumas isenções. Por exemplo, a residência que consome até 60 kW de energia, de eletricidade, mensalmente, ela não vai pagar a taxa da iluminação, que agora tem o nome, a contribuição COSIP. Ela não irá pagar a taxa de iluminação, essa COSIP. E nós fizemos uma emenda para, de uma vez por todas, deixar cravado que a zona rural, os imóveis residenciais da zona rural, residenciais, não irão, independente de qualquer consumo, serão isentos da cobrança da taxa do lixo. Essas foram duas alterações que eu acho muito importantes e muito significativas. Da iluminação pública, melhor. Da iluminação. Então, a iluminação pública foi isentada, a Câmara isentou, e essa emenda também da bancada da situação, e também com apoio da oposição. Nós isentamos as residências da zona rural e retiramos, para não ficar nenhuma dúvida, a questão da taxa do lixo. O Código, Magal, sendo aprovado agora, e a gente sabe que nada no mundo é perfeito, nós não somos perfeitos, certamente, esse código deve ter suas imperfeições. Mas nada impede que o ano que vem nós façamos algum ajuste se for necessário. Cabe então um adendo a mais? Cabe. A colocar ou tirar alguma coisa? Isso. O que não poderia era ficar sem aprovar, porque aí nós não atenderíamos a anterioridade e a lei não estaria vigente no ano que vem. E o que traria prejuízos certeiros para a população da Caetité. Na verdade, a intenção, desculpe interromper, como diz o Jô Soares lá, o governo quer que você arrecade mais para que ele também arrecade mais. Perfeito. E tem uma situação. Nós discutimos muito na Câmara, a gente sempre fala isso. A gente discute, já está faltando escola, a estrada está com buraco, a saúde, a farmácia, e nós precisamos de fazer frente a esses serviços. Agora, o fato é, os serviços, eles rodam, eles vão funcionar se tiver também recursos para financiar. E ajustar no município de Caetité uma legislação, uma arrecadação, uma máquina fiscal que atenda a população de Caetité é muito importante. Você não pode abrir mão de certas situações e, para ser muito franco, o código também ele não tem esse viés de esfolar ninguém, esfolar a empresa, cidadão, não. Nós temos aí uma legislação de 2021 que carecia de uma atualização, naturalmente, para fazer frente a essas situações todas,
para dar segurança jurídica ao cidadão e às empresas que vêm para Caetité. Imagina, você tem um Código Tributário Nacional recente, uma legislação de 2001 em Caetité, a confusão que isso ia causar, de repente, para quem quer abrir uma empresa, para quem vem para cá investir. Caetité, nós sabemos que é objeto de muitos investimentos, de muito investimento, e isso é muito importante a gente atualizar para que o município também ganhe com isso. A gente sempre faz esse questionamento. Caetité é uma cidade muito rica, tem a questão da energia eólica, tem a questão do minério, tem as diversas atividades. A riqueza sai, naturalmente, tem que deixar sua colaboração para desenvolver uma cidade que a gente precisa desenvolver. Nós vimos aí agora que o Icachuvas fizeram na cidade, no ponto de vista de estrago, por conta da nossa infraestrutura, que não é totalmente adequada, e a topografia de Caetité, que realmente é muito difícil. Mas e para fazer frente depois, para consertar as ruas, tapar os buracos, consertar passagem molhada, consertar a estrada, precisa de recursos, naturalmente. Então a gente não pode ter esse tabu de discutir a arrecadação, fazer com que, e aí um código avança muito no sentido de fazer com que o município ele crie as condições de cobrar do devedor aquilo que ele de fato deve ao fisco municipal. Presidente Mário, deixa eu perguntar para o senhor aqui, porque o programa já está terminando já. É sobre, a gente, nas discussões lá, dizia nas discussões de que o pobre, o coitado que tem um terreninho, que tem aí a sua casinha, que acabou de ganhar uma casa agora, o terreno, melhor dizendo, especialmente no bairro Prisco Viana, de que ele seria taxado e que as empresas que aqui viriam iriam pagar quase nada para se instalar. Essa discussão aí tem um procedimento? Boa pergunta, Magal. O que acontece? O código tem a faixa de isenção na metragem de construção, que me foge aqui, que é uma coisa, um catatal de papel, muita coisa, mas essa alíquota, ela repercute numa situação de construção em metros quadrados da casa construída, do empreendimento do prédio. Nessas situações de empresa, por exemplo, o empreendimento eólico de mineração, ele cobra pela área. Então é uma coisa gigante. A alíquota realmente ela é diferenciada porque a área é grande. Na construção, é sobre a área construída e nessa situação residencial. Você vai ter casa de 80 metros, de 100 metros, de 200 metros, tem casa que é isento, tem casa que paga. Se o cara fizer uma casa de 500 metros quadrados, ele vai pagar certamente um pouco mais. Mas os empreendimentos de energia eólica são milhares de metros quadrados, a área afetada, estradas. Então, se você mantém a mesma alíquota ou a alíquota um pouco mais alta, você vai inviabilizar a vinda do empreendimento, que vai gerar emprego aqui, vai gerar arrecadação. Essa diferenciação eu não vejo com nenhuma dificuldade e não tenho nenhum problema de defender isso, discutir isso em qualquer lugar. Por quê? Porque é bom que o município tenha uma lei também que incentive, que estimule empresas virem para o município, que é quem gera emprego, quem vai dar uma condição, uma oportunidade de trabalho com a mãe de família, com o pai de família. Então a gente tem que ter esse cuidado e o código ele é bom nesse sentido, não tenho dúvida. Então foi uma coisa acertada essa atualização e vai contribuir muito para Caetité. O município hoje ele vive, em grande parte na verdade, não é de recurso municipal, é de repasse do governo federal e do governo estadual, é o chamado Fundo de Participação dos Municípios. Hoje nós temos, por exemplo, um imposto que é de competência do Estado, o ICMS, que é sobre mercadoria, e do município, que é de competência, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. A nova lei, ela acabou com esses dois impostos, e agora está em fase de transição. A partir do ano que vem, por isso a urgência do código, nós já vamos começar a ser recolhido, a título de organização desse novo sistema, o chamado ICS, que é o Imposto sobre Mercadoria e Serviços. IBS, perdão, Imposto de Bens e Serviços, que vai juntar o imposto municipal e estadual em uma condição só, vai ser um imposto só, nesse caso, no IBS. E a repartição desse recurso vai depender de como o município manter a sua arrecadação, e é uma transição longa, é uma situação, Magal. A gente cobra saúde, cobra educação. Se o município não toma providência, a gente ia perder recursos de repasse a partir do ano de 2027, já iríamos começar a perder, e essa transição de 50 anos seria um total prejuízo que iria afetar, sem dúvida nenhuma, os serviços que a população de Caetité tanto almeja, serviços de qualidade que atenda às necessidades. Algum vereador usou lá no seu voto, responder rapidinho, por favor, que temos que votar este gosto amargo neste momento para que no futuro a gente possa colher o mel, dizendo assim, em grossas palavras. É dessa forma, né? Eu não concordo nem assim que seja um remédio amargo, não. Acho que é uma matéria difícil, espinhosa, porque quando você fala, quem é que gosta de pagar? É uma matéria que pensa no futuro também. Não, e quem é que gosta de pagar imposto?
O cara falou, rapaz, se pagar imposto fosse bom, o nome não era esse, era outro nome. O nome é imposto realmente porque a pessoa... Impor, né? É para impor mesmo, porque é uma questão legal. Isso acontece em Caetité, em Guanabi, em Salvador, em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. Então é uma matéria difícil. Mas ela tem, Magal, uma condição de atualizar a legislação, não penaliza as pessoas mais carentes e faz uma melhor distribuição nessa questão da arrecadação municipal, onde quem naturalmente tem um empreendimento, eu especulo em áreas na zona urbana, vai ter uma condição de contribuir um pouco mais e o que não é nada exorbitante de estar querendo esfolar o cidadão de maneira alguma. É algo muito, muito tranquilo. Presidente, assunto complexo explicado aí, agradecer o senhor por estar aqui no programa, pela coragem também de fazer esse enfrentamento junto com a sociedade, que o povo queria saber e não se omitir, ficar apenas ouvindo dizer nas redes sociais e vir falar com o povo como realmente é o Código Tributário. Também espaço aberto também. Quem pensa o contrário, pode vir aqui no programa Metendo Bronca. O espaço aqui é aberto a todos. O meu programa aqui, Metendo Bronca, aqui da Estrela FM, já foi como um acordo dizendo que não temos lado político, partidário, nem favorecimento, nem A e nem B. O nosso negócio é esclarecimento, por isso o espaço está aberto. Já passamos do horário, mas te agradecer e gostaria que deixasse a mensagem, o convite primeiramente, para a visita do governador daqui a pouquinho aqui em Caetité e a sua mensagem ao povo e principalmente aos seus eleitores. Magal, como você disse, é um tema complexo, estou à disposição, mas é um tema que a gente enfrenta com muita naturalidade. Nós precisamos debater as coisas importantes de Caetité e desmistificar algumas questões. Nessa repercussão mesmo, por exemplo, das redes sociais, falou que eu votei na matéria, eu nem voto na matéria, porque na posição de presidente eu não voto na matéria. Só votaria em uma situação de empate, o que não ocorreu. Mas estou à disposição sempre para esse debate, para essas discussões. Isso é muito importante, só faz acrescentar. E com muito respeito também a quem pensa ao contrário. A gente tem essa capacidade de pensar diferente e conviver bem. Como você bem pontuou aí, hoje nós iremos receber aqui o governador Jerônimo, que vai anunciar importantes investimentos em Caetité. Entre eles, a abertura de serviços na Unacom, como serviço de UTI, a anunciação do serviço de cirurgia e leitos lá da parte ambulatorial. Então, o Estado assumindo a gestão da unidade oncológica aqui em Caetité, eu não tenho dúvida que é o caminho ideal para que a gente tenha aqui um serviço de qualidade, atendendo não só Caetité, mas toda a região. Nós teremos depois, em seguida, visita em algumas obras que estão em andamento e depois, por fim, a entrega da UPA 3, a unidade de pronto atendimento Maria de Fátima, a doutora Maria de Fátima Oliveira Silveira. É uma homenagem que a gente faz muito emocionada a essa pessoa que tanto contribuiu para Caetité e a gente espera aí que a população compareça. De fato, a família da doutora Fátima está radiante de alegria pela grande homenagem e essa entrega para Caetité e, sobretudo, com essa denominação de Maria de Fátima Oliveira de Silveira, ela representa muito do ponto de vista da saúde pública e a doutora Fátima, que teve uma vida de médica dedicada a essa medicina humanitária, atendendo as pessoas. A gente, então, vê com muita alegria um dia muito de se comemorar em Caetité. Com a unidade de pronto atendimento 3, Caetité, eu diria, Magal, é colocada aí na Bahia, entre uma das cidades que resolve o problema da urgência. São 5, né, na Bahia, com essa, né? Mas assim, digamos, uma UPA em Salvador, uma coisa, uma UPA dessa em Caetité, a condição de atender urgência e emergência. É uma unidade de saúde que vai estar de porta aberta, que a urgência e emergência tem que ser. Para qualquer pessoa de Caetité, para qualquer um que está passou mal na via ali na BR-030, vai ter aquela unidade para atender. E a qualidade da estrutura, do prédio, dos equipamentos, dos aparelhos, é algo fantástico. O que a gente cobra, já falamos isso em reunião com o prefeito, é uma preocupação do prefeito, é uma preocupação da secretária Nancy, que tem cobrado bastante, é que as pessoas que ali vão trabalhar, quer seja o médico, do médico, o enfermeiro, ao atendente, ao faxineiro, ao jardineiro, que atendam bem as pessoas que estão ali, que atendam com humanidade, porque quem procura a UPA, procura num momento de dificuldade, de dor, precisa ser bem acolhido. Não adianta também ter uma estrutura muito bonita e profissionais que tratem mal as pessoas. É isso que a gente cobra, que naturalmente tem que ser no serviço público, mas é essa a nossa preocupação e a gente espera que as pessoas que vão trabalhar num local digno, um local realmente com as condições para o exercício da sua profissão, reflitam isso nas pessoas que vão atender. Por fim, Magal, já estourando o seu tempo aqui, eu gostaria aqui de, aproveitando esse espaço aqui da Star, de desejar a todo caetitense
que está nos escutando um Feliz Natal, um Natal abençoado, com saúde, união da família, e que o ano que vem, o ano 2026, venha com muita saúde, muito trabalho, mais realizações. E tranquilidade. E tranquilidade. Paz é um ano eleitoral, um ano de grandes embates, mas que seja um ano de um debate sério, um ano de uma racionalidade, que o país ele consiga debater projetos em torno de pautas que sejam realmente importantes na vida de cada um. Mas a gente, sobretudo, então, deseja aqui um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos que nos escutam. Obrigado, Magal. Um grande abraço a você, que faz um trabalho espetacular